Oi, amigas! Quanto tempo! Que saudade de criar vídeo para esse canal aqui. Inclusive, eu peço perdão porque eu abandonei ele um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Em outro vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê que eu sumi por um tempo. Porém, o importante é que eu estou de volta e eu tô muito feliz. E eu vou começar com um tema que eu simplesmente amo. E na minha adolescência eu era obcecada por cabelo. Eu acho que até hoje, na verdade, eu sou. Eu sou completamente apaixonada por esse mundo. Então eu não posso deixar de compartilhar o que eu busco aprender com vocês. Como você viu no título, o tema desse vídeo é mitos sobre cabelos. Tan, 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 tan. Quem nunca caiu em algum mito, né? Mas antes de continuar aqui nesse tema, aproveita e se inscreve, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Sem enrolação, porque de fato eu não gosto de enrolar, bora pro tema do vídeo. Mito número 1. Você precisa usar shampoo e condicionador da mesma marca para funcionar. E a verdade é que não, você não precisa usar uma linha completa da mesma marca para funcionar no seu cabelo. Aliás, depende muito do que o seu fio de cabelo precisa. Então você pode sim usar o shampoo de uma marca, o condicionador de outra e uma máscara de outra marca. Eu particularmente não uso condicionador, eu prefiro usar uma máscara, seja para hidratar, para nutrir, seja lá o que for. Eu prefiro máscaras. O segundo mito é que os produtos profissionais sempre são os melhores. Eu vou bater na mesma tecla. Tudo depende do que o seu cabelo precisa. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, quando a gente vai no salão de beleza, o profissional, ele sempre tenta empurrar pra gente algum produto que ele usa ali e que tá disponível para venda. Não todos, mas uma parte dos profissionais, eles insistem que se você não usar aquele produto, o seu cabelo não vai ficar bonito, o seu cabelo não vai ficar hidratado, o seu cabelo vai ficar elástico, o seu cabelo vai ficar isso, piripopó, popopopó. E não, às vezes aquele profissional só foi instruído pela marca em si, que tem naquele salão, ele recebeu um treinamento. Escuta daquela marca que se a cliente não usar somente aquele produto, o cabelo dela não vai ficar maravilhoso e sensacional como toda mulher deseja. Pois é. O terceiro mito é que o seu cabelo precisa de um cronograma capilar para ele ficar com uma aparência boa. Na verdade, não. E, gente, eu tô falando isso, mas eu faço cronograma capilar. Porque, sei lá, eu acho que eu me acostumei, eu gosto muito de cuidar do meu cabelo desde a minha adolescência. Então, eu sempre estudei o máximo que eu pude, eu sempre quis aprender o máximo que eu pude sobre esse mundo. E eu acho que virou mais um costume mesmo de usar cronograma capilar, sabe? Para você entender do porquê que você não precisa, na totalidade, de um cronograma capilar para o seu cabelo ficar bom, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente está ali usando um cronograma capilar, tudo certinho, e o nosso cabelo, de fato, não precisa dos 3 passo a passos que o cronograma capilar normalmente tem, que é nutrição, hidratação e reconstrução. Às vezes o seu cabelo não tá precisando disso tudo, só que você usa os 3. E aí, na verdade, seu cabelo só precisa de um desses produtos, seja hidratação, nutrição ou reconstrução. Só precisa de um. Só que você tá usando os 3 e você não sabe, na verdade, o que o seu cabelo precisa. Então, nesse meio termo que você tá usando os 3, o seu cabelo fica maravilhoso. Ele fica sensacional. E aí você coloca na sua cabeça, já vira automático que você precisa sim de um cronograma capilar, porque senão o seu cabelo não vai ficar igual o das modelos, não vai ficar igual o das atrizes, não vai ficar um chuchu, uma maravilha, sabe? E aí você passa a sempre usar um cronograma capilar. E aí, quando você não está usando um cronograma capilar, você tem surtos. Você fica, meu Deus, eu vou ficar horrível. O meu cabelinho. Não, amiga, calma. É tudo de entender a necessidade do seu cabelo. O quarto mito é: dormir com o cabelo molhado apodrece ele. A verdade é que quando o cabelo está molhado, o fio ele fica mais frágil e o couro cabeludo ele retém a umidade. Com isso, pode aumentar a caspa, a descamação e entre outras coisas. Porém, não apodrece, mas pode quebrar o fio. Resumindo, não é recomendado. Agora, o quinto e último mito, que com certeza você leva para si. Eu tenho certeza que a maior parte da população de mulheres acredita nisso. Que é quanto mais você cortar o cabelo,
mais isso ajuda ele a crescer. Vitória, mas você tá ficando maluca? É claro que ajuda a crescer. Calma, vou explicar. O que que acontece? Quando a gente corta o cabelo, a gente tira toda a parte danificada. Óbvio, com isso o cabelo ele melhora um pouco, ele fica com aspecto de mais saudável e tananã. E eu falo isso de experiência própria, gente. Ano passado foi um ano que eu danifiquei muito meu cabelo. Eu fiquei ruiva em casa, inclusive tem um vídeo no canal onde eu mostro passo a passo de eu ficando ruiva em casa. E sim, eu simplesmente amei aquele ruivo e se eu pudesse, eu voltaria pra ele. Não é que eu não posso. Porém, eu tô muito indecisa de ficar loira ou de ficar ruiva. Só que tem muito tempo que eu não sou mais loira e eu sinto saudade do loiro, sabe? Eu sinto que o loiro, ele me iluminava, ele dava um tchan diferente. Então, eu quero fazer algo perto do meu aniversário, que é em setembro, mas eu ainda tô indecisa. Eu acho que eu tô um pouquinho mais pro loiro. Porém, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de mudar muito, então eu acho que independente de qual cor eu escolha, depois eu vou pra próxima. Porém, esse é um detalhe, né? É mais fácil eu ir pro loiro primeiro pra depois eu ir pro ruivo. Enfim, acabei falando demais e me perdi. Mas voltando aqui pro assunto. Eu sou uma pessoa que, cara, ano passado eu danifiquei muito meu cabelo ficando ruiva. Por quê? Eu não fiz igual as meninas que normalmente ficam ruivas e compram uma máscara pra, tipo assim, intercalar a questão da tinta com a máscara pigmentante. Eu não fiz isso. Então, o que que eu fazia? Quando minha raiz crescia e crescia muito, eu ia lá e comprava uma outra tinta. E aí eu passava tinta no cabelo inteiro. Então imagina o quanto meu cabelo ficou danificado. E aí, beleza, eu tava com o cabelo gigantesco, tava ruiva e eu já tava cansada de todo mês retocar o cabelo, porque eu não consegui ficar com a raiz grande por muito tempo. Então imagina, todo mês eu tocando uma tinta no cabelo. E outra coisa que eu fiz também foi testar muitos ruivos. Então eu não ficava em uma tonalidade de ruivo só. Todo mês estava eu lá trocando o bendito do ruivo. Não vou dizer todo mês em si, mas tipo, se eu ficava no máximo 2 meses com a mesma tonalidade de ruivo, era muito. Entendeu? E aí chegou meio do ano, eu falei, não, vou mudar de cor, quero castanho. O famoso chocolate que tava febre ano passado era o cereja e era o chocolate. E eram duas cores que eu queria. E foi isso que eu fiz. Primeiro eu pintei de ruivo e depois eu fui pro chocolate. O chocolate ficou lindo, maravilhoso. Eu amei. Inclusive, depois de um tempo, ele foi misturando um chocolate com um ruivo e ficou a coisa mais linda, gente. Tinha que ver ele no sol. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês verem, porque ficou uma coisa maravilhosa. Nisso que eu decidi que eu iria continuar com o cabelo chocolate, já tinha pintado o cabelo de chocolate. Eu falei, não, chega, não tô aguentando mais. Já tava começando a ficar muito calor e eu não tava aguentando mais aquele cabelo no meio das costas. E eu decidi cortar. Cortei aqui, bem pertinho dos ombros mesmo. Fiz até uma franjinha que, gente, ficou a coisa mais linda. Foi a minha primeira vez com franja. Eu só sofri a rodo pra poder finalizar ela. Isso eu sofri bastante, tenho que confessar. Meu cabelo tava totalmente danificado, já não era mais a mesma coisa, não tava totalmente saudável. E fora o calor, eu estava cansada disso. De ter um cabelo ali totalmente danificado, porque eu acabei com ele. Então eu decidi cortar, ele ficou muito saudável, gente, ficou a coisa mais linda. E aí depois eu continuei pintando, fiz muita cagada, gente. Depois eu vou fazer um vídeo específico só das minhas mudanças do ano, porque foram muitas. Você vai cortar o cabelo, só vai tirar a parte danificada, pelo amor de Deus, tira da tua cabeça que você vai cortar e vai crescer mais rápido, porque não vai. O crescimento do cabelo, ele depende da genética e ele depende dos seus bons hábitos, sejam eles de vida saudável mesmo, sabe? De alimentação, de beber bastante água, de vitamina, sabe? Então, não é tipo, ai, nossa, eu tô cortando o cabelo e tá crescendo. Não, sabe? Tem todo um cuidado por trás. Não é só o cuidado de produtos, mas é o cuidado com a sua alimentação, você por dentro, sabe? Enfim, nossa, esse tópico eu falei muito, né, gente?
Tá, agora o que eu quero saber é qual desses mitos você caía, ou se tem algum outro mito que eu não citei aqui, mas que você caiu durante uma boa parte da sua vida, da sua adolescência. Me conta que eu quero saber. E deixa aqui nos comentários também se vocês querem ter algum assunto específico aqui no canal, porque irei hablar muito esse ano. Eu estava morrendo de saudade, gente, sério, tipo assim, muita coisa. Vou fazer um vídeo explicando um pouquinho do meu sumiço e, enfim, eu tô muito feliz de voltar com um vídeo no canal. Vocês não sabem o quanto. Ai, se eu continuar eu vou chorar. Mas teremos vídeos toda semana, em nome de Jesus. Se não for toda semana certinha, vai ser de 15 em 15 dias. Vou dar uma resumida do porquê disso, só pra vocês entenderem. Eu sou mãe e eu crio conteúdo também com o meu marido, que é criador de conteúdo de futebol. Então eu ajudo ele basicamente em todos os vídeos dele. E eu também crio conteúdo de cultura pop. Então se vocês querem ver um outro lado meu, um lado bem mais nerd, bem geek assim mesmo, sabe? O nome do meu perfil nas redes sociais é Captanete. E eu também crio conteúdo com o meu marido na nossa conta de casal BK e Vicky. Então, assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa pra conciliar: maternidade, os trabalhos, o casamento, a vida de dona de casa. São muitas coisas, sabe? Então eu vou tentar conciliar mais a criação de conteúdo aqui nesse canal que eu tanto amo. E foi o meu primeiro canal, gente. Então é o meu xodó e eu não vou abandonar mais. Então eu vou fazer o possível para conciliar, como eu disse. Se não for vídeos todas as semanas, vai ser de 15 em 15 dias, mas eu estarei aqui. Então aproveitem, se inscreve, curte, comenta, compartilha, entendeu? Me segue nas redes sociais pra gente ficar um pouquinho mais próximas. E é isso, chuchus. Tava com saudade. Até o próximo vídeo e um beijo!